Vamos começar aqui. Primeiro, prazer tê-lo aqui, né, nessa entrevista aqui para a coluna. O ex-governador Paulo Artung, que é economista, ex-deputado federal, ex-prefeito de Vitória, ex-governador do Espírito Santo por 3 mandatos, presidente hoje da Indústria Brasileira de Árvores, que é a associação que reúne toda essa indústria de celulose, enfim, toda esse ecossistema, e que participou de um livro organizado pela Casa das Garças, que é um centro de pensamento econômico e, por que não, político, né? De um livro que foi lançado agora recentemente, o livro A Arte da Política Econômica, que fala sobre a economia, né, os avanços, os não avanços, o que a gente precisa avançar desde a redemocratização. Governador, a primeira pergunta, a primeira colocação, a primeira provocação que eu faço para o senhor é a seguinte: a gente tem o costume de, quando a gente fala muito dos problemas e damos menos atenção ao que deu certo. Da redemocratização para cá, de 85, 88 para cá, sobre os aspectos econômicos e sociais, quais foram as nossas grandes conquistas? O livro ele é muito importante porque ele congrega depoimentos de muitos gestores, ex-gestores, né, sobre mudanças que foram produzindo bons resultados no país. Né? Você tem depoimentos diversos. Né? Eu vou dar um exemplo lá atrás, quando existia conta-movimento, o fim da conta-movimento no Banco do Brasil. Né? Nem nascido você era ainda nessa época. Então, como que, como que você foi construindo instituições, né? Por exemplo, sabe, Secretaria do Tesouro não existia. Então, por que criou a Secretaria do Tesouro? Da onde vem essa inspiração? Quais os documentos que foram feitos, que foram norteando medidas que foram organizando o país do ponto de vista econômico. Então, são depoimentos muito ricos. Né? Me coube, nesse livro, fazer um depoimento sobre a questão subnacional. Né? Como é que se organiza governos estaduais, prefeituras e assim por diante. Né? Então, assim, é um livro que já está sendo muito útil para estudantes, né, de economia, de administração, de diversas áreas, e muito útil para os gestores públicos, né, porque você pode ali, nos vários depoimentos, pegar inspiração, pegar dicas do que você não deve fazer, né, e do que você deve fazer. Então, assim, é um livro assim, que eu não sou médico, né? Médico é que prescreve, né? Eu sou economista, mas eu prescrevo que é uma boa leitura aí para estudantes de diversas áreas, né? E, para também gestores da área pública e mesmo gente da área privada interessadas nesse, Entender esse nessa, contexto, né? nesse contexto. Né? Eu acho que a coisa mais robusta, mas se você ler o livro, você vai ver que isso é uma construção de muitos anos, mas a coisa mais robusta é o Plano Real. Né? Então, está contada em detalhes a história do Plano Real, sabe? Como é que você venceu a hiperinflação no Brasil, que é uma vitória. Né? Lembrar que inflação penaliza toda a sociedade, atrapalha o desenvolvimento econômico do país, mas quem paga o maior preço na inflação são os pobres. Né? São os pobres. Se tem um lado que a corda arrebenta, é para o lado dos pobres das terras brasileiras. Então, quando você estabiliza a moeda, o maior ganho que foi percebido na época foi nas famílias com renda menor no país. Passaram a ter acesso
a bens, a serviços que não tinham, né? Porque, sabe, todo imposto inflacionário ele foi debelado naquele momento, quando você passou para o RV e depois para o real, né? Quer dizer, então, isso, se você quer um exemplo robusto do que está no livro, eu acho que esse é um belo exemplo. O outro exemplo que está no livro, e aí sou eu que é do podcast que foi feito comigo, é contando a história nossa, a história capixaba, né? Como é que um Estado que estava desarrumado, passou mais de uma década desarrumado, em contas desorganizadas, não pagava os seus funcionários públicos, não pagava os seus fornecedores, uma teia criminosa dentro da máquina pública e assim por diante. Como é que esse Estado levantou, até uma expressão que eu gosto de usar, sacudiu a poeira e deu a volta por cima? Então está lá a história capixaba, mostrando que a ascensão do então governador Paulo Artung em 2003 ao poder foi importante, mas tão importante quanto foi a participação da sociedade civil. Então está lá a história do Espírito Santo em ação, está a história do REAGE Espírito Santo, né? Mostrando que o líder é essencial, mas a participação da sociedade civil, né, é decisiva. Então, eu acho que é uma história bacana. Então, se eu pudesse destacar dois eixos desse livro, né, tem muita coisa rica. Esses podcasts foram produzidos durante a pandemia. Uhum. Durante a pandemia, eu fiquei um tempo em Pedra Azul, eu pedalava de manhã cedo, cada podcast que saía, eu ouvia o podcast pedalando. Então, eu fui ouvindo a história passo a passo, e agora virou texto, né, no livro. Então, assim, tem relatos importantíssimos, né, assim, de personagens muito relevantes da vida política, administrativa do nosso país. Mas se você me pede para destacar duas coisas, eu acho que é a implantação da estabilidade da moeda, do país voltar a ter moeda, né? E dessa experiência subnacional que eu acho que assim já foi motivo aí de muitas teses de mestrado, de doutorado. Recentemente foi motivo de um livro do INSPER contando essa história, porque um país como o nosso, com tantos descaminhos e maus exemplos, na hora que você tem boas práticas e bons exemplos, você precisa difundir isso aí para você ver se consegue escalar o país, né? Escalar com boas atitudes em relação à vida pública, à vida privada e assim por diante. Eu acho que o livro é uma luz que pode ajudar a iluminar boas práticas no nosso país. Oi, governador. Não sei se eu fui na sua pergunta certinho, não. Não, o senhor foi sim, colocou a questão da hiperinflação, que era uma questão que todo mundo achava que era impossível de se resolver, foi resolvida com o Plano Real em junho de 94, como o senhor falou, uma construção, e o senhor falou da experiência capixaba. Agora, governador, apesar disso, apesar da gente ter conseguido alguns avanços institucionais, como o senhor citou também, a Secretaria do Tesouro e outros, a questão da inflação, desde o início dos anos 80, a gente parou de crescer no Brasil, parece que a gente desaprendeu a crescer, economicamente falando, e a desigualdade social continua muito profunda. Onde é que a gente errou nesse caminho? Sim, eu acho que sua pergunta é muito ampla, né? Eu vou tentar respondê-la em partes, né? Vê se eu dou conta aí, senão você, você me puxa a orelha aí. Vamos lá. Eu acho que assim nós estamos melhores do que estivemos no passado recente. Então, assim, isso é importante a gente registrar, né? Assim,
o país como um todo, estou fazendo uma visão macro, ele melhorou nos últimos anos. Né? Assim, isso é importante. Tem coisas que andaram para frente, né? Sim, e estão nos ajudando. Né? Tem coisas que ainda não andaram, eu diria assim. Né? Coisas que são decisivas que ainda não andaram. Vou te dar um exemplo assim, para ilustrar isso. Assim, por exemplo. Há 50 anos atrás, nós éramos importadores de alimentos. 50 anos atrás. Na década de 70, nós éramos importadores de alimentos. Hoje, nós produzimos alimentos para 10% da população planetária. Isso não é uma história, simples. É uma vitória nesse país espetacular. Quer dizer, fruto de um trabalho que tem aí elementos muito positivos. Quer dizer, você tem ciência aplicada. O desenvolvimento do Cerrado não é outra coisa senão todo um trabalho de ciência e tecnologia. Né? Você desenvolveu ali pesquisas públicas com a Embrapa, pesquisas privadas foram desenvolvendo e nós evoluímos de uma maneira espetacular. Então, assim, o que o agro fez? Né? Pegou avião para arranjar proteção para o negócio deles em Brasília? Não. Pegou avião para conquistar mercados no mundo. Continua fazendo isso. Então, assim, deu certo. Se abriu. Abriu para o mundo. Montou uma plataforma que compete na Ásia, compete na Europa, compete no Canadá, nos Estados Unidos e assim por diante. Então, assim, isso é uma história de sucesso nesse período dos últimos 50 anos. Vamos olhar o outro lado, a indústria, que, de certa forma, rebocou um ciclo enorme de desenvolvimento do nosso país. O que aconteceu nesses últimos anos com a indústria? Nós estamos vivendo um processo de desindustrialização precoce e acelerado no país. Né? Para onde a indústria pegou avião? Pegou avião para ir a Brasília, pedir proteção, sabe, subsídios e assim por diante. Quer dizer, então você tem uma história de sucesso e uma história de não sucesso, de fracasso, para ser mais claro. Então, assim, tem coisas que estão andando bem no país, tem coisas que não estão andando tão bem no país. Quando nós fizemos a reforma da Previdência, né, um acumulado de discussão de muitos anos no país, a França tentou fazer e não conseguiu. Inclusive, está enfrentando protesto agora, né? A população foi para a rua. Estou falando da reforma da Previdência que nós temos. Agora está tendo outro ciclo, mas eu estou voltando para trás um pouquinho. Quer dizer, ali foi uma conquista importante nossa. Quer dizer, por que precisa fazer a reforma da Previdência? Por causa de cálculo atuarial. O que é isso? Né? Quer dizer, a população está vivendo mais, e graças a Deus, graças à ciência, vivendo mais e melhor, com qualidade, então você precisa aposentar com a idade um pouco mais elevada. Se você for aposentar com a idade de antigamente, quer dizer, os fundos de aposentadoria não suportam pagar os aposentados. É isso, uma coisa assim. Nós fizemos, os franceses não fizeram. Né? Nós conseguimos fazer recentemente uma reforma trabalhista no nosso país, da legislação trabalhista no nosso país. Alguns países não conseguem. Então, assim, nós avançamos em algumas coisas, não avançamos em outras. Por exemplo, o nosso sistema tributário é uma bola de ferro amarrada no pé da economia brasileira. Então, assim, para a gente entender por que algumas coisas não estão dando tão certo, nós temos um sistema tributário caótico. Quando o governo precisou de mais dinheiro e ele foi lá e maquinou dentro do sistema tributário mecanismo de aumentar a sua arrecadação, ele arranjou dinheiro para financiar os seus programas com a mão, mas com a outra ele dificultou
todo o sistema produtivo do país. Então, assim, nós devemos ao país uma modernização do sistema tributário do país. O custo da máquina pública no Brasil é alto. Assim, de tudo que nós produzimos no Brasil, 30% é para financiar o setor público. E o setor público ele é organizado no nosso país como era organizado há 40 anos atrás. Então, o mundo mudou, a vida mudou, nós saímos do analógico para o digital, né? E a estrutura pública está parada no tempo. Quando você pega assim um extraordinário funcionário público, eu, por exemplo, que tive experiências no BNDES, na Prefeitura de Vitória, no governo do Estado, no Parlamento Nacional, eu trabalhei com muitos funcionários públicos. Assim, a boa notícia é que eu encontrei gente qualificada e motivada em tudo quanto é lugar que eu trabalhei. Mas quando você vê o mecanismo de valorizar o bom funcionário, ele não existe no país. O bom funcionário é tratado como o funcionário acomodado, com os mesmos métodos. Progressão, promoção, é tudo automatizado no país, você não tem avaliação de desempenho. Então, isso aí, indo na sua pergunta, isso atrapalha o desenvolvimento do país. Se você tem um setor que consome 30% de tudo que nós produzimos, você precisa injetar produtividade nesse setor. E injetar produtividade nesse setor é valorizar o bom funcionário, que é a maioria do setor público. Gente que trabalhou comigo sábado, domingo, feriado, para colocar programa de pé e assim por diante. Então, tem uma pessoa aqui que é entusiasmada com isso, mas isso nós estamos atrasados. Então, assim, nós temos um governo ainda... O governo que eu estou falando é governo, máquina governamental. Estou falando de governo federal, estadual, municipal, justiça, Ministério Público, Legislativo. Nós temos uma máquina governamental muito lá no analógico, uns 2 pés quase, 1 pé e pouco no analógico. Quer dizer, quando o mundo mudou. Quer dizer, então, assim, vou voltar a te dizer, assim, fazendo uma reflexão rápida, agora tuitando. Assim. Se a gente olhar os últimos anos, nós melhoramos. Mas se a gente olhar essa melhora vis-à-vis o potencial do Brasil, a gente fica frustrado, porque a melhora é muito pequena diante do potencial que esse país tem. Nós podemos falar do potencial que o país tem. Então, isso frustra as pessoas, né? E fica até a impressão de que nós estamos andando para trás. Nós não estamos andando para trás, né? Nós estamos tendo um desenvolvimento muito aquém da nossa possibilidade, às vezes até medíocre, né? Quando o país está aí crescendo 0,3%, não sei o quê, quer dizer, muitas vezes medíocre, quando ele podia ir muito além e, consequentemente, criar condições para a vida melhor. Eu falei de sistema tributário, eu falei de máquina pública, eu queria falar de uma terceira questão que atrapalha o nosso desenvolvimento, que é a educação básica do país. Quer dizer, nós aumentamos o dinheiro para a educação básica no país nos últimos anos, com proporção do PIB, mas a nossa qualidade de aprendizagem não melhorou. A aprendizagem do português, da matemática e assim por diante. Esse é um outro desafio, porque assim, você precisa de gente qualificada. Antigamente, o cara falava assim, não, eu trabalho no interior, então ele não precisava ter estudado. Hoje, para trabalhar no interior, tem que sentar numa máquina daquela, toda computadorizada, e colocar ela para funcionar. Você vai ver as máquinas que estão operando nas propriedades do agronegócio brasileiro, são dificílimas. Você tem que ter treinamento, você tem que ter estudo e assim por diante. Então, assim, nós precisamos melhorar a educação básica do país e nós precisamos aportar com qualidade dinheiro em ciência e tecnologia. Então, assim, se eu puder descrever as coisas que eu vejo fundamentais, assim, nós precisamos fazer uma reforma tributária que simplifique esse sistema, né? E modernize esse sistema. Nós precisamos fazer uma reforma do RH do setor público, nós precisamos melhorar a educação. Aí você fala assim, não, Paulo, mas tem um problema na economia brasileira que é a infraestrutura do país. Portos, aeroportos, rodovias, ferrovia,
energia, telecom e assim por diante. Como é que faz com isso? Eu acho que isso nós já aprendemos no caminho. Nós sabemos que isso não vai ser resolvido com o orçamento da União. Isso se resolve com atração de dinheiro privado, nacional e internacional. Para isso, nós precisamos de boas agências reguladoras, nós precisamos de bons marcos reguladores, nós precisamos de segurança jurídica. Se a gente tiver isso, a gente atrai e resolve o problema dos nossos aeroportos, da nossa energia, do nosso 5G e assim por diante. Então, assim, eu acho que é isso. Quer dizer, está bem mapeado, na minha visão, aonde nós precisamos andar. Né? Eu acho que o que falta, muitas vezes, é uma atitude de liderança responsável, né? Para levar o país para o caminho certo, né? E a gente superar, sabe, o que nos incomoda, quer dizer, um país com essa riqueza que tem o Brasil, tendo uma distribuição de renda vergonhosa como nós temos, tendo tanta gente na miséria, na pobreza, às vezes a gente exportando alimento e vendo irmãos e irmãs nossos passando fome no país como a gente enxerga Brasil afora. Então, assim, eu acho que aí eu não sei se fiz o resumo que você precisa. Não, fez o resumo, e o senhor tocou num ponto que era a minha próxima pergunta aqui, que é reforma tributária. O governo Lula não fala em reforma administrativa, né, que é o que o senhor chama de que a gente virou um grande RH, mas fala na reforma tributária e a expectativa é de que isso chegue até, até o primeiro semestre, pelo menos na Câmara, e a coisa comece a andar. Na visão do senhor, que já foi prefeito, governador, deputado, senador, onde que a gente deve atacar e onde que a gente deve ter cuidado? Porque o senhor sabe que reforma tributária todo mundo quer fazer, mas não pode mexer aqui no meu feudo. Então, assim, como que faz para caminhar essa reforma? Porque a gente vai ter que mexer com ICMS, vai ter que mexer com incentivo fiscal. Como é que o senhor está vendo o debate e o que, que dá para fazer? Assim, eu acho que a primeira coisa é implantar um imposto sobre valor adicionado no país. Eu começaria por aí. E tem dois projetos hoje no Congresso Nacional, um na Câmara e um no Senado. Então, tem ideias bem trabalhadas e eu começaria, na minha visão, começaria migrando dos impostos sobre consumo para um imposto sobre valor adicionado. Isso aí, por que eu tenho tanta segurança de dizer isso? Porque, assim, se olhar os países que deram certo no mundo, todos implantaram o IVA. Então, assim, ao invés de inventar a roda, é pegar a roda que já existe e botar para rodar. Então, assim, eu aprendi lá com o meu pai. Né? Meu pai me ensinou isso lá atrás. Né? Você não precisa inventar a roda já foi inventada. Então, se o IVA funciona em todos os países organizados do mundo, a gente deve trazer essa experiência para o Brasil. Você fala do ICMS. O ICMS é um imposto que teve um papel importante lá atrás, no regime militar ainda, ele teve um papel importante na organização do país. Ele foi um avanço naquele momento, mas já cumpriu a sua missão. E já perdeu a sua força. Vou dar um exemplo objetivo. Qualquer administrador que conheça realmente... Você tem muitos administradores no Brasil que, infelizmente, não conhecem em cima do que estão sentados. Né? Mas quem conhece sabe que o ICMS foi perdendo força e ele ficou de pendurado em combustíveis e lubrificantes, telecom e energia elétrica. É isso. Três, quatro áreas que o ICMS está de pendurado Brasil afora. Por isso que deu esse bafafá quando se colocou teto para a alíquota recentemente, porque a arrecadação dos entes subnacionais, no que depende do ICMS, e depende muito, está de pendurado nisso. Só, Abdo, que esse é um imposto que perdeu tração. Né? Então, assim, quem entende do assunto e acompanha do assunto sabe que está na hora de substituir. Né? Aí você fala assim, mas tem oposição à mudança? Tem. Eu acho que estados e municípios normalmente se opõem. Acho que, na minha visão, numa visão
incorreta. O setor serviço, que paga menos do que o industrial no Brasil, se opõe, né? É outro setor que se opõe. E o agro, no geral, tem uma preocupação de taxação de exportação. Isso que agora fizeram com óleo cru, com petróleo, né? E eu considero um baita equívoco. Aqui entre nós não vamos entrar nesse assunto, porque não é assunto da sua pergunta. Enfim, quer dizer, tem oposição. Como é que faz para remover a oposição? Regra de transição. Você não precisa transitar dessa realidade atual para a nova realidade do dia para a noite. Você pode usar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Um exemplo bom, eu participei dessa negociação quando eu era deputado federal, tem muitos anos, foi o fim da reserva de mercado da informática. Ao invés de acabar com a reserva de mercado no dia da sanção da lei, nós acabamos alguns anos na frente. Quando acabou, conflito zero, porque os agentes econômicos se entenderam antes do final da reserva informática. Então, eu acredito muito em você construir transição através de algumas regras que ajude essa transição a ser feita. Acho que o momento é adequado. Como você disse, o governo atual dificilmente vai abraçar uma reforma do RH do setor público pelos seus laços com as corporações de serviço público, né? Diga de passagem, as corporações normalmente não falam aquilo que pensam os bons funcionários públicos, mas isso aí é outro capítulo, não vou entrar nessa polêmica, mas tem esses laços. Eu acho que o governo atual pode liderar uma reforma tributária, e acho que temos condições e um acúmulo de discussão para tramitar com essa reforma, que vai ter um impacto muito grande. Sim. Ela vai ter um impacto econômico espetacular, porque ela moderniza o nosso país. Governador, o senhor conhece como poucos a economia aqui do Espírito Santo. Tem-se uma preocupação aqui no Estado, do governo e também de alguns setores do empresariado, de que a proposta fundamental, quando o senhor fala do IVA, é deixar de cobrar o IVA, né? Hoje o ICMS é cobrado, agora tem até uma divisão, mas é fundamentalmente cobrado na origem, né? E não é cobrado no destino, né? Em algumas situações, sim. E aí o IVA, né? Substituto do ICMS, do ISS, passaria a ser cobrado fundamentalmente no destino. O Espírito Santo é um produtor, né? Tem grandes indústrias. O Espírito Santo ele tem centros de distribuição, o setor logístico aqui está crescendo muito forte. Mas a gente tem uma população pequena, né? A gente vai ser um destino pequeno, é muito difícil a gente ser um destino grande. Como é que o senhor enxerga isso? É uma ameaça para as contas aqui do Espírito Santo? Como é que o senhor vê isso? Ou uma transição, um crescimento econômico? Esse é um assunto resolvido. Assim, quer dizer, tinha muito debate sobre os incentivos fiscais. Você lembra lá do velho Fundap, né? Que a certa altura foi extinto por uma resolução congressual, né? Você tem vários debates sobre incentivos fiscais, guerra fiscal. Isso foi parar no Supremo Tribunal, isso mobilizou o CONFAS, né? Eu participei pessoalmente desses debates, né? E nós conseguimos criar uma regra de transição para os incentivos fiscais. Está em lei. Nós convalidamos os incentivos fiscais. Eu vejo, de vez em quando, algumas pessoas debatendo isso como se fosse assunto lá do passado. Não, isso já foi convalidado por norma do CONFAS, por norma do Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República, aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, você já tem uma regra de transição. Se você ver, os incentivos da indústria vão até não sei quando, os incentivos do comércio vão até não sei, isso já está feito, né? Esse acordo já foi feito no Brasil, né? Então, assim, não tem um fato novo, já tem um fato consolidado, né? Quando você acertar as regras de transição do IVA,
isso vai, de certa forma, ter um encaixe, né, com essa realidade. Eu acho que o dinamismo da economia capixaba é enorme. Assim. Nós tivemos a sorte que Deus nos deu desse ciclo de petróleo e gás no nosso estado. Nem todo o estado federado teve. Então, assim, eu sempre disse o seguinte, olha, tem que aproveitar, porque isso sobe, depois estabiliza. Você me viu falando isso 300 vezes. Depois cai. Né? Toda a produção de petróleo é assim. Então, quando está crescendo, nós precisamos alocar esse recurso na diversificação da nossa economia, da nossa base econômica. Isso é um desafio. Porque se tentar fazer isso quando desabar a produção de petróleo definitivamente, aí não consegue. Né? Aí é a história do pai rico, filho nobre, neto pobre. Sim, mas aí é culpa da produção das coisas. Então, assim, nós temos um potencial logístico espetacular. Né? Quando a cabeça de doutor Eliezer, saudoso, e tantas pessoas pensaram um porto de águas profundas no Espírito Santo, pensaram um mecanismo da gente ser competitivo com o minério de ferro das Minas Gerais, lá do outro lado do mundo, no Japão, na Coreia, né? Porque não era a China ainda, agora que é a China. Quer dizer, isso abriu uma possibilidade de olhar para o Espírito Santo como um polo importante de logística do nosso país. Então, nós temos potenciais desenvolvidos e a ser desenvolvidos nos próximos anos. Então, quer dizer, o nosso roteiro é esse. Agora, se a gente ficar de pendurado num ICMS fracassado, sim, isso não dá camisa a ninguém. Isso tira a camisa do próprio Brasil. E nós somos um país. Né? O país precisa andar para frente, os capixabas também poderem andar para frente. Então, assim, essa é a minha visão. Agora, a sua pergunta, ela tem uma necessidade de informação, que esse assunto já foi pactuado. Né? Você pegar os diversos incentivos fiscais, eles estão todos convalidados. Foi uma conquista muito grande, foi uma articulação política muito delicada que foi feita, e todos eles têm data futura de extinção, porque é o caminho que o país construiu. Então, isso não pode ser um impeditivo para a gente botar o pé na porta de uma reforma que vai, de certa forma, facilitar a vida econômica do Espírito Santo, dos capixabas e dos brasileiros. Né? Governador, a reforma tributária é uma discussão, claro, que já está colocada e ela tem um olhar mais longo, né? Um olhar de médio e longo prazo para, como o senhor está dizendo, desatar esse nó que a gente tem, um dos nós que a gente tem para o nosso desenvolvimento. Tem uma questão mais imediata, que o senhor, inclusive, é crítico dessa discussão está sendo colocada novamente, que é em cima da nova âncora fiscal. Né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Lula são críticos do teto de gasto, o senhor é um defensor do teto, e o Fernando Haddad ficou de apresentar a proposta para uma nova ancoragem fiscal, né, para que nossa dívida não exploda, para você trazer confiança para o mercado, né, uma ancoragem de expectativas, até agora, dia 20 de março, antes da reunião do Copom. Como é que o senhor está vendo esse debate? Como, assim, embora o senhor seja crítico, é possível, crítico de voltar ao assunto, é possível sair alguma coisa boa disso aí e o país entrar, pelo menos, nos trilhos para a gente ter, por exemplo, tranquilidade para debater uma reforma tributária de qualidade? Como é que o senhor está vendo isso? Assim, primeira coisa importante. Com o teto dos gastos, com a implementação do teto dos gastos, nós conseguimos duas coisas importantes. Inflação baixa, nós estamos falando com o interesse de todos, mas dos pobres brasileiros. Volto a dizer, inflação penaliza principalmente os pobres. Se você quer colocar o pobre no jogo do desenvolvimento do país, você tem que controlar a inflação. Então, assim, o teto dos gastos controlou a inflação, é só olhar o período.
O teto dos gastos conseguiu que a gente tivesse Selic de 2%. Tem muita gente que questiona que se 2% desceu demais. Eu não vou entrar no mérito se desceu demais ou não, se devia ser 2,5%, 3% e assim por diante. Mas, mesmo que fosse 3%, 3,5%, é juro que nós nunca convivemos na nossa história econômica. E isso é fruto do teto dos gastos. Então, assim, a experiência do teto dos gastos, que é, na verdade, um mecanismo de controle dos gastos públicos, né? Sabe? Ele é vitorioso. Essa é a primeira coisa para te responder. Né? Sim. Segunda coisa importante, que nós não falamos aqui, mas entra na sua pergunta, é o seguinte. O mundo está meio virado. Estados Unidos e China estão vivendo um conflito, né? Viveram um período de bom relacionamento durante muitos anos, agora estão vivendo um conflito. Isso afeta a economia internacional. Né? Tem problemas ainda da pandemia, quer dizer, o fluxo de suprimento de insumos para diversas atividades econômicas, ele se desorganizou durante a pandemia. Então, você tem um conflito China e Estados Unidos, você tem um problema de suprimento no mundo, chips é um exemplo disso, né? Você tem uma guerra na Europa, isso é gravíssimo, né? A Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia, isso tem consequências. E você está vivendo uma emergência climática no mundo, que coloca aí o principal desafio da humanidade hoje, sabe, é cuidar do desafio climático. Então, você tem esse ambiente. Agora, mesmo dentro desse ambiente, que é um ambiente hostil, né? Bom é quando o mundo está crescendo, tudo indo bem, mas esse é um ambiente hostil. Mesmo no ambiente hostil, tem muitas oportunidades em cima da mesa dos brasileiros, do nosso país. Vou te dar algumas aqui para a gente não dizer que não falamos de flores. Vou te perguntar ainda, mas tudo bem. Oi? Eu vou te perguntar ainda, mas pode... A descarbonização da economia é uma baita oportunidade para um país que tem a maior floresta tropical, que tem a maior biodiversidade, que tem água doce, que tem vento com constância, que tem sol e que tem uma experiência com biomassa notável que nós temos no Brasil. Então, assim, a descarbonização, a mudança, a transição da matriz energética é uma oportunidade para o Brasil. Né? Evidentemente que nós precisamos estar organizados internamente. Por isso que eu estou falando isso. Se a gente estiver desorganizado, nada que passa de oportunidade nós vamos conseguir agarrar, sabe? Então, precisamos estar organizados. Essa é uma oportunidade que está em cima da mesa. A necessidade de ter fornecedores amigáveis e mais próximos, você está entendendo o que eu estou falando? Isso tem a ver com o conflito Estados Unidos-China, amigáveis e mais próximos, isso abre uma agenda de oportunidades para o Brasil, para o México. O México está buscando essa oportunidade, nós ainda não, mas abre oportunidades para a gente. Eu te falei de infraestrutura, que é uma carência do Brasil, que tira a competitividade dos produtos brasileiros, é uma enorme oportunidade, porque o capital privado que existe no mundo está procurando oportunidades de investimento. A própria digitalização é uma oportunidade. Você olha o Pix. As pessoas estão olhando o Pix de cima, das suas atividades. Olha para baixo. Chega numa favela e olha como é que o Pix está sendo usado. Né? Quer dizer, o Pix ele impactou todos os micronegócios que você tem no país, atividade informal e tudo isso. Quer dizer, a digitalização, em todos os seus aspectos, é uma baita oportunidade para um país como o nosso. Né? Então, assim, nós temos oportunidades em cima da mesa, temos desafios. Desafios são os pontos que nós precisamos cuidar. Assim, um desses desafios, você usou a expressão, na verdade, ancorar as expectativas econômicas do país. Você não faz isso com um fiscal desorganizado. Também organizar o fiscal
Não é arranjar uma solução para o fiscal para a semana que vem, para o mês que vem, não. É os agentes econômicos olharem para o futuro e ter uma convergência para o futuro, por exemplo, de que a dívida vai estar sob controle como proporção daquilo que a gente produz. É isso. Então, assim, se a gente tiver um fiscal organizado, nós temos uma taxa de juro baixa. As pessoas, como é que faz para baixar o juro? Organiza o fiscal. Não é o contrário. Não é na marreta você baixar o juro, como a Dilma fez, e deu errado. Sabe? A experiência está na esquina. Se a gente tivesse uma experiência errada há 50 anos atrás, a gente podia até não ter a lembrança de tantos fatos que a gente convive. Mas a lembrança está aqui na esquina. Antes de ontem, o Brasil deu com burros na água, com os burros na água, quando tentou diminuir a taxa de juros na marra. Né? Ele produziu uma recessão 15-16, que foi a maior recessão econômica desde 29. Eu administrei o governo do Espírito Santo 15-16, com receita do ano de 15 menor do que 2014. É assim, doutor. E como é que coloca isso para rodar? Então, assim, você tem o seu dever de casa, estabilizar o fiscal. Estabilizando o fiscal, nós temos aí capacidade de fazer uma política monetária mais tranquila, né? Quer dizer, isso. Nós temos um outro dever de casa, que é cuidar das ilegalidades no bioma amazônico, né? Garimpo ilegal, desmatamento, queimadas, grilagem de terra e assim por diante. Nós temos o nosso dever de casa, precisamos fazer o nosso dever de casa. Se a gente fizer o nosso dever de casa, nós posicionamos o nosso país para ele ter acesso a grandes oportunidades que, mesmo nesse mundo turvo que nós estamos vivendo, nesse mundo andando de lado que nós estamos vivendo, estão colocadas para um país como o Brasil. É isso que é meu estímulo, sabe? De debater essas questões, né? Se a gente fizer o errado, as oportunidades, de novo, vão ser bondes que nós vamos perder. Outro dia eu usei a frase do velho Roberto Campos. Roberto Campos fez uma frase, ele era um frasista espetacular, ele falou assim: o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Quer dizer, uma frase óbvia, mas que foi dita pelo avô do atual presidente do Banco Central e que nós estamos vivenciando aí a cada ciclo de bondes que nós estamos perdendo. Né? Essa história de bonde é até do Pedro Passos, né? Que usou essa frase numa palestra aqui, num debate que eu participei. Agora, governador, assim, objetivamente, o que o senhor tem lido, o que o senhor tem conversado, o senhor conversa com muita gente, o senhor está em São Paulo, o que o senhor tem, enfim, ouvido, o senhor acredita que a proposta que o governo federal, acho que o senhor não viu essa proposta ainda, até porque ela não foi divulgada, mas assim, é possível que o substituto do teto de gastos cumpra isso que o senhor está falando? É possível, mas o senhor acredita? Pode cumprir. Antigamente, nós tínhamos déficit de profissionais na área econômica. Antigamente tinha déficit, tinha pouca gente. Hoje não. Hoje nós estamos exportando profissionais na área econômica para o mundo. Você vê executivos brasileiros mundo afora. Então, assim, tem gente, Ábido, com qualidade de desenhar, sabe, um substituto para o teto dos gastos eficiente, uma regra fiscal eficiente. Evidentemente, você me pergunta como é que ela tem que ser feita. Eu vou te dizer, ela tem que olhar para os gastos e para a evolução da dívida. Se olhar para uma coisa só, ela vai ser frágil. Quando ela for apresentada, você pode me perguntar no dia, isso vai dar certo ou vai dar errado? Eu vou te dizer, sabe? Eu vou te dizer. Eu sou engenheiro de obra pronta, não. Eu falo, você me conhece, eu falo ali na... Se eu olhar o desenho, e muita gente vai comentar o desenho, muitos profissionais extraordinários que nós temos no Brasil, se ele contemplar um olhar para os gastos, de contenção dos gastos públicos e de evolução da dívida, porque a evolução da dívida pode ter aspectos sazonais. Ele, por si só, não é uma boa regra fiscal, só olhando
a evolução da dívida, porque muitas vezes ela flutua em função da conjuntura econômica. Então, tem que olhar as duas coisas. E nós precisamos aprender a conter gastos. Assim. Nós precisamos aprender, nós brasileiros. Assim. A vida é uma pizza. Estou falando uma pizza porque todo mundo vai entender isso aqui na hora que lê. Na hora que você corta um pedaço ali para um determinado uso, tipo assim, esse pedaço eu vou colocar na educação. Quer dizer que não vai ter um pedação, por exemplo, para você colocar em defesa nacional. Tá certo? Então, assim, a vida é assim. Quando a gente está organizando lá em casa o orçamento da família, se a gente vai trocar a geladeira, a gente não troca no mesmo dia o fogão. Né? Troca a geladeira, paga, depois respira, aí vai lá trocar o fogão. O bolso é um só, né? Assim é a vida dos governos. Qual a diferença dos governos subnacionais para o governo nacional? Que os governos subnacionais, graças a Deus, há algum tempo, não emite título mais, não emite dinheiro e não usa os bancos estaduais para fazer dinheiro. Sabe? Isso é uma vantagem. O governo federal, o que tem diferença? Ele pode emitir título, ele pode fazer dívida. Ou seja, ele pode gastar mais do que arrecada. Mas isso precisa ter uma regra clara para que isso não gere, sabe, no emprestador do dinheiro, insegurança. Porque se tiver insegurança no emprestador do dinheiro, são os poupadores, né? A gente precisa saber disso. Os caras ficam assim, o mercado. Não, são os poupadores, são os milhares de poupadores. Você, quando tem uma poupançazinha sua, isso está comprando título do governo. Então, assim, a gente precisa entender como é que isso funciona e a sociedade precisa entender. Então, se tiver insegurança, aí os juros, o risco fica maior, o juro vai subir. E as pessoas não vão dar o dinheiro dela com um risco maior, cobrando barato, vão cobrar mais caro. É assim a vida, sabe? Então, assim, dá para fazer uma regra boa substituindo o teto? Dá para fazer. Eu, por mim, te digo, já falei isso em várias entrevistas, por mim, manteria o teto que está aí. Ah, tem defeitos no teto? Vamos aprimorar os defeitos, tá certo? Mas tem uma visão de que tem que trocar o teto por outra coisa, vamos trocar, desde que seja um bom desenho, uma boa política pública e que faça aquilo que nós precisamos fazer. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ancorar expectativas dos agentes econômicos. Se a gente ancorar numa visão de médio e de longo prazo, isso vai ser muito bom para o país, vai baixar a taxa de juros, vai permitir a economia andar e vai permitir ao Brasil ser visto pelo mundo como uma coisa, como um país organizado. Consequentemente, destino de um conjunto de oportunidades que a descarbonização, que a digitalização, que a questão de infraestrutura e assim por diante abre para um país como o nosso, nesse tempo de Deus que nós estamos vivendo, com toda sorte de problemas que nós temos mundo afora. Governador, a gente está encaminhando aqui para o fim, nosso tempo já está avançado aqui, mas eu ainda tenho 3 perguntinhas que eu preciso fazer para o senhor. A primeira delas, quando se fala, o Lula 3 está parecido com o Lula 1, com o Lula 2 ou com o governo Dilma. O senhor foi governador no Lula 1 e no Lula 2. E o senhor foi governador no Dilma 2, né? no período que a Dilma ficou ali e depois teve o impeachment. Claro que assim, a gente está com 70 dias de governo, é difícil o senhor falar, vai dar um diagnóstico preciso aqui. Mas o que o senhor está vendo nesses 70 dias de governo está mais parecido com o quê, esse Lula 3? Se é que ele é parecido com alguma coisa. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou precipitado nos meus julgamentos. Né? Então, eu sou uma pessoa que me esforço para olhar todos os lados de um problema e ser generoso na análise. Assim, é meu jeito de ser. Tá? Então, assim, o que eu posso te dizer é que eu vejo coisas boas nesse início de governo. Por exemplo, buscar a experiência do Ceará para o ensino básico. Isso é uma coisa boa. Buscar a doutora Anícia para cuidar do Ministério da Saúde. Isso é uma coisa boa. Estou dando 2 exemplos. Não vou e vejo coisas equivocadas nesse início de governo, principalmente na área econômica. Sim. A minha palavra é um gesto de torcida, Abel. Eu sou brasileiro, eu não tenho
eu não tenho esse negócio de facção, de torcida apaixonada, a não ser pelo meu país. Não tem essa coisa de torcida por grupo político A, B ou C. Estou torcendo pelo país. Então, assim, a minha torcida é para que o governo acerte o passo, acerte o rumo, encontre o rumo, sabe? Encontre uma regra fiscal efetiva, né? Uma regra de controle fiscal efetiva, possa baixar o juro, não por artificialismo, mas possa baixar o juro porque criou condições para isso, né? Acesse essas oportunidades que o mundo está oferecendo para a gente, né? Para fazer empregos melhores, para o brasileiro poder ter uma vida melhor, né? Uma vida compatível com o potencial que nós temos. Então, assim, tudo que eu estou fazendo é um gesto de amor e de torcida para que o país dê certo, né? Por isso que eu dou opinião, né? Escrevo artigos, concedo entrevistas, toda vez que sou chamado, dou minha opinião, sabe? Evidentemente que, sabe, não quero que a minha opinião seja a melhor, dou minha opinião como uma contribuição cidadã para o debate nacional. É essa a minha visão. Agora, o senhor enxerga alguma semelhança com esses outros períodos ou, por hora, o senhor não tá vendo muito? Eu acho que é início de governo, tem que debater as coisas, sabe? Valorizar as coisas certas que estão fazendo, questionar erros que são erros que já foram cometidos no nosso país há tempos atrás, que já foram cometidos mundo afora, e mostrar que isso aí não é caminho, é descaminho, né? Acho que esse é o nosso papel em termos de sociedade. Hoje eu sou sociedade civil. Esse é o nosso papel na sociedade civil, né? Dar um bom debate aí para que o Brasil faça o encontro do seu potencial com as oportunidades dos seus filhos. É esse o encontro que esse país está devendo há mais de 500 anos, né, nessa caminhada histórica. Nós precisamos encontrar o potencial enorme que o país tem com as oportunidades para os brasileiros, para as brasileiras, principalmente para a juventude, que precisa voltar a acreditar no nosso país e nas oportunidades geradas no nosso território. Governador, o senhor tocou já em outras perguntas sobre as oportunidades. O senhor fala muito do agro, da produção de alimentos e da economia verde. Acho que o agro já é algo que está andando bem e, claro, uma outra dificuldade, infraestrutura, essa coisa toda, mas assim, está caminhando. Com relação à economia verde, onde que a gente ainda está tropeçando para deslanchar? Quando eu falo de economia verde, é transição Vou falar energética. dos dois. Assim. Eu já te contei do agro em 50 anos o que o Brasil fez, uma obra notável, né? Saiu de importador de alimentos para exportador para alimentar 10% da população planetária. Então, assim, o mundo precisa de mais alimentos? Precisa. Tem 1 bilhão de planetários em segurança alimentar. Vai crescer com o crescimento da população dos próximos anos. Então, assim, precisa de mais alimentos do Brasil para o mundo. Tem como aumentar a produção de alimentos sem derrubar a floresta? Tem. Isso é importante dizer, né, com todas as letras. Nós temos 80 milhões de hectares de terra com algum nível de degradação. O que quer dizer isso? Terra que já foi antropizada e que pode ser convertido, o nome técnico é esse, para a produção de alimentos, de grãos, por exemplo, para a produção de fibras, inclusive, que são essenciais para um conjunto de atividades humanas. Então, assim, o mundo precisa de alimento, nós podemos ampliar a capacidade de suprir alimentos para o mundo de uma maneira sustentável, sem derrubar floresta. Vou voltar a dizer para ficar claro. A segunda coisa que o mundo precisa, energia limpa. Precisa de comida, precisa de energia limpa. O Brasil pode suprir essa necessidade? Pode. Vou voltar a dizer, tem ventos constantes em várias regiões do país, né? Quem vai lá no Nordeste vê isso. Tem sol, estou falando de energia eólica, de energia solar. E tem uma experiência com biomassa que é muito avançada no mundo. Nós somos exportadores de tecnologia para biomassa. Então, assim, nós temos um acumulado que nos permite evoluir. Por exemplo, tem toda uma discussão de hidrogênio verde, né? Que é o hidrogênio
que é uma energia feita a partir da energia limpa. Você usa energia solar, você usa energia eólica para fazer o hidrogênio verde. Quer dizer, isso é uma possibilidade futura para o nosso país. Então, assim, o que precisa para o Brasil acessar essas oportunidades é a sua pergunta. Primeiro, cuidar do bioma amazônico, sabe? Cuidar da criminalidade no bioma amazônico. Eu estou falando, não vou repetir, desmatamento, queimada, garimpo, grilagem, essa coisa. Então, tem que cuidar, porque isso repõe o Brasil com outra imagem no cenário internacional. Então, temos que cuidar disso aí. E temos que desenvolver as plataformas, já tem projetos em andamento, as plataformas que nos levem a ser um provedor de energia limpa que substitua aquilo que o Espírito Santo produz hoje, que é a energia vindo da matriz fóssil, né? Que vai ter que ser substituída pelo bem do planeta e das futuras gerações. Então, assim, isso é uma enorme oportunidade para o país, sabe? Quando a gente junta isso, a infraestrutura que o país precisa, então investimentos, a digitalização e a outras oportunidades, você vê que o Brasil está de novo na cara do gol, sem goleiro, e a minha torcida é para que ele não chute a bola fora de novo. Já chutou várias vezes. Quem gosta de história igual eu gosto, de ler a história do Brasil, a história do mundo, sabe que o Brasil já teve na cara do gol, sem goleiro, e jogou a bola fora. A minha torcida é que dessa vez a gente faça o dever de casa que tem que fazer na totalidade que eu lhe falei aí, no aspecto econômico, no aspecto da criminalidade nos biomas e assim por diante, e se qualifique para acessar essas oportunidades que a realidade atual está colocando em cima da mesa dos brasileiros. Governador, última pergunta. Eu sou otimista. Você é otimista? Sou otimista, mas sou otimista não de braços cruzados, militando, colocando essas ideias, que eu considero boas ideias, permanentemente no debate nacional. Quer dizer, você largou a política, Paulo? Eu não larguei a política. Eu simplesmente coloquei um ponto final no meu ciclo de mandatos eletivos. Agora, política, as pessoas vão me ver velhinho, assim, de bengalinha, dando ideias, participando, porque eu acho que esse é o papel nosso para melhorar a vida no Brasil, para transformar as oportunidades que nós temos, o potencial que nós temos em oportunidade para os nossos irmãos e irmãs. Um ponto final ou foi um ponto e vírgula? Governador, última pergunta. O senhor, voltando para que foi a nossa primeira pergunta. O Plano Real é um case de sucesso, acabou com a inflação, problema que era tratado como sem solução no Brasil, porque o Plano Real, né, a gente fala muito da inflação dos anos 70 e 80, mas se a gente olha o histórico do Brasil, sempre teve inflação alta no Brasil, inflação de 20, quando estava controlada era inflação de 20 ao ano. Se o senhor fosse para o senhor escolher, a gente precisa de um novo Plano Real. Seria para quê? Para que área aqui dentro do Brasil, governador? Para a educação. Educação e ciência e tecnologia. Melhorar a educação básica no país e fazer uma alocação de recursos em ciência e tecnologia, fazendo aquilo que os países que cresceram no mundo, desenvolveram e melhorar a condição de vida do seu povo fez. Fazendo ciência aplicada, fazendo ciência para melhorar, sabe, a produção de bens, de serviços, até de contraprestação de serviços públicos, né, importantes para a população. Então, assim, se eu tivesse que fazer um plano real, é no campo educacional. Nós estamos no mundo em que o conhecimento tem um valor muito grande, sabe? Nós estamos numa sociedade que está conectada, assim. Os modelos de globalização eles vão evoluindo. Agora mesmo ele está trocando algumas posições, mas a sociedade humana está conectada, sabe? Nas diversas redes que a internet possibilitou. Então, assim, nesse mundo, dar uma casa para uma pessoa que não tem teto é importante? É importante. Sim.
sabe? Conseguir um emprego com uma pessoa que está desempregada é importante, mas nada se compara a dar a uma pessoa acesso ao conhecimento e ao saber. Porque, ao fazer isso, ele vai ter o emprego, ele vai ter a casa, ele vai ter muito mais e vai ajudar o país naquilo que o país precisa, que é transformar o seu... Vou repetir pela 10ª vez aqui, o seu enorme potencial, sabe, em oportunidades efetivas para a sua gente. Se a gente pegar assim, os 10 dedos das mãos, né, e pensar os 10 países que têm maior potencial no mundo, o Brasil está entre os 10 e está bem colocado nesse ranking. Né? A pergunta que não quer calar é por que um país com potencial tão grande consegue conviver com privações enormes junto à sua população, essa distribuição de renda, essa pobreza vergonhosa que nós temos no país, e assim por diante. Tem que virar a chave. Uma das maneiras de virar a chave é a gente ter uma boa educação básica no país, né? E ter um bom investimento, um investimento bem feito. Não é para produzir papers inúteis em academia, não. Um investimento bem feito em ciência e tecnologia para que a gente possa evoluir. Quando você vê aqui no nosso setor uma árvore que produzia 10 metros cúbicos por hectare ano em 1970, produzia 10 metros cúbicos por hectare ano, que hoje está produzindo 37, 40. O que é isso? Isso é solo? Não. Isso é clima? Não. Isso é laboratório, isso é viveiro, isso é ciência aplicada. Né? Quer dizer, serve para o setor que eu estou aqui presidindo, a IBA, atualmente, serve para o Brasil inteiro. É isso que nós estamos. Se tivesse que fazer um plano real, vamos fazer um plano real aqui agora. Era um plano real para a gente estruturar melhor a educação. Nós colocamos dinheiro, mas o ponteiro não mexeu lá na nossa avaliação no PISA. Mexeu muito pouco. Né? E a gente precisa corrigir isso. E temos experiências boas no Brasil, até com pouco dinheiro, produzindo bons resultados na aprendizagem dos nossos jovens, do português, da matemática, da história, da geografia, da ciência e assim por diante. Paulo Artung, governador Paulo Artung, ex-governador do estado por 3 mandatos, ex-prefeito de Vitória, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, não falei aqui que o senhor foi deputado estadual, ex-senador da República, hoje está como presidente da Indústria Brasileira de Árvores, o IBA, fez parte do livro, escreveu não, né? Foi uma reunião de podcasts, participou. Foi um podcast. Exato. É porque livro a gente pensa logo que escreve, né? Mas na verdade foi uma reunião de podcasts. A Arte da Política Econômica, organizado lá pela Casa das Garças, do professor, liderado pelo professor Edmar Baixa. Governador, muito obrigado pela entrevista aqui para a Coluna e espero que a gente volte a se falar com mais frequência.